Aleluia. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Espírito Santo habita em você. Repita mais uma vez: o Espírito Santo habita em você. Diga: o Espírito Santo é o guia seguro. Diga: no seu e no meu coração recriado em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje o nosso assunto é como ser guiado pelo Espírito Santo. Semana passada, e eu quero recapitular um pouquinho com você, nós falamos, me permita só fazer um ajuste aqui, porque a letra ficou tão pequena. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Todo tempo. Eu vou ficar assim só para vocês ficarem glorificando, tá tão bom? Gostei disso. É uma estratégia, faz um pouco de silêncio. Isso acontecia desde as igrejas antigas, né? Quando tinha silêncio, apagava a luz, o irmão ficava mais avivado. Aleluia, glória a Deus. Uns eram cheios com o Espírito Santo, começavam a orar em línguas. Então, funciona, hein? Vamos deixar fazer silêncio um pouco, né? E criar um suspense. Glória a Deus. Então, semana passada, está disponível no nosso canal do YouTube, um dos melhores canais do Brasil, você pode desfrutar, amém? Nós falamos sobre um novo coração. Eu quero recapitular alguma coisa com você. Nós vimos que após o pecado do homem, né, o desejo do coração do ser humano, ele era continuamente mau. Isso está em Gênesis 6:5. Então, o homem se tornou, por causa do pecado, o desejo do coração mau, continuamente. Vimos até que Deus teve que reduzir a idade do homem por causa disso. Nós vimos que o profeta Jeremias 17:9, falando sobre essa condição, ele disse, né, e ele declarou que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, e que não havia quem o conhecesse. Então, nós vimos que esse seria o maior problema, porque o coração é o espírito humano, a coisa mais importante, o nosso verdadeiro eu, estava corrompido, e para aquilo que era o maior problema, Deus mandou a maior solução, Jesus Cristo, amém? O Filho do Deus vivo, e Ele prometeu, né, que Ele daria um novo coração, um novo espírito, colocaria o Espírito dele, o Espírito Santo, Deus prometendo, no coração do homem. Isso está em Ezequiel 36:26. Deus disse que escreveria no coração do homem suas leis, faria com que o homem andasse nos seus estatutos, está em Ezequiel 36:26, e também em Jeremias 31:33. Então, Jeremias diz: o coração do homem é terrível, mas Deus promete: eu vou fazer algo novo. E quando é que isso vai acontecer? Lá no céu? Não, Ele já realizou em Cristo Jesus, amém? Deus cumpriu isso através de Cristo Jesus, e o livro de Hebreus, no capítulo 8, versos 6 a 13, mostra de como agora, numa superior aliança, baseada em superiores promessas, Deus tornou antiquada a antiga, e também mudou a nossa condição, ao ponto, né, de agora, em Jesus Cristo, a Bíblia dizer que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração, ou seja, a paz de Deus é um juiz no nosso coração. Seu coração é confiável e a paz de Deus, ela é como um árbitro guiando você nesse seu novo coração. Isso está em Colossenses 3:15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro ou juiz em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, agora o nosso coração tem esse árbitro, né? A paz de Deus, porque foi recriado. Deus habita no nosso coração. Se você é crente, você tem o Espírito de Cristo. E onde Ele está? O Espírito Santo habita em você. Habita em mim. Deus fez morada. Deus disse que o mundo não pode receber o Espírito, mas você tem. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então agora, o nosso coração é quem nos acusa ou não, no sentido de falar para nós quando alguma coisa está certa e que está errada. Então isso é uma coisa segura, porque a divina semente de Deus está lá agora. 1 João 3, 20 e 21 diz assim: pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. O que ele está dizendo? O coração agora vai acusar ou não? Veja, o Espírito Santo de Deus nunca vai acusar você. Ele nunca condena você.
Porque a Bíblia diz que Deus não nos condena, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo não vai fazer uma coisa diferente, contrária à palavra. Então não é Deus que nos condena, mas o nosso espírito recriado, ele pode nos aprovar ou reprovar. E é assim que nós somos conduzidos agora. Ele sabe coisas, ele diz que se ele condenar, ele está reprovando e vai te levar para Deus. Se ele não condenar, não precisa ficar procurando, não precisa fazer regressão, não precisa buscar pecado lá quando você nasceu, é porque está tudo bem mesmo. Amém? Aleluia. Então, importante isso, não é o Espírito Santo que te acusa, Deus não faz isso. Quando o seu espírito ou o meu espírito, nosso espírito recriado nos reprova, o Espírito de Deus, ele é consolo, o Espírito de Deus, ele é ajuda, o Espírito de Deus conduz para arrependimento, amém? Então ele não é o que veio nos acusar, é o nosso próprio Espírito, e isso o irmão Reagan deixa claro no seu livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, que agora está na nossa editora, e é um livro maravilhoso, que você pode ler, se tem interesse de ampliar o seu conhecimento nesse assunto tão importante. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, é um livro da nossa editora agora, Rema Brasil, amém? Ou Rema Publicações, você deve adquirir, é maravilhoso, um dia eu falo mais sobre ele. Mas ele comenta sobre isso, não é o Espírito Santo que te acusa, nunca. Mas o seu espírito e o meu espírito recriado vai agora aprovar quando está de acordo com a palavra e reprovar quando está quando está em desacordo com a palavra. Então é uma segurança maravilhosa. Então nós não podemos perder essa segurança por achar que o nosso coração agora é um negócio que quem o conhecerá é corrupto. Não, não é mais. Jesus resolveu isso. Então, essa é só uma recapitulação, né, do que nós vimos. De fato, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, não será, você já é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O seu cabelo não mudou, o seu corpo não mudou. O que é de fato que se fez novo é o seu coração, o seu espírito foi recriado. Você é uma nova pessoa, tem uma nova natureza, uma nova criação, uma nova espécie de pessoas que nunca existiu, porque nunca existiu na história da humanidade alguém que tivesse o Espírito Santo habitando dentro dele, guiando de uma forma tão tranquila, tão segura dentro de nós. Veja que foi Deus que falou, eu vou resolver assim, eu não vou mais falar somente por fora, eu vou colocar dentro deles a minha lei, eu vou colocar dentro deles o meu espírito, eu vou mudar o coração, vou dar um novo espírito. Deus fez algo novo, e é isso que 2 Coríntios 5,17 está dizendo. Se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui essa noite? É uma nova criação. E é no seu coração, no seu espírito, onde essa realidade primeiro chega. Amém? Então, sobre o assunto de hoje, diga assim: como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Eu quero ler um texto com você, e esse eu quero que você abra. Amém? Romanos 8, de 14 a 16. E diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E aqui eu quero destacar o verso 16, que diz: o próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, ou seja, o seu coração recriado, ou o homem encoberto do seu coração, o seu verdadeiro eu. O Espírito Santo agora testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Então, veja essa palavra, testificação. É o Espírito Santo dando um testemunho dentro de você que você é filho de Deus. Você sabe que é filho de Deus por um testemunho que Deus dá ao seu coração. E ele diz: todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, isso não é uma exceção, não é o pastor que é guiado, não é o apóstolo, não é o evangelista, não é o profeta que flui nos dons. Ser guiado pelo Espírito Santo não é nem se mover nos dons do Espírito. Os dons do Espírito são maravilhosos, têm se movido no nosso meio, mas nem todo mundo vai se mover nos mesmos dons do Espírito. Há dons do Espírito que falam sobre o futuro, sobre a situação de uma pessoa, como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, que pode revelar a situação atual de uma pessoa, a situação futura de uma pessoa, mas esse dom não está disponível para todo mundo. Ele é dado segundo a vontade de Deus, visando um fim proveitoso. Pode ser que você flua na palavra de sabedoria e eu nunca flua nisso, o outro flua e eu nunca flua, mas ser guiado pelo Espírito é uma coisa para todos os filhos de Deus.
Não é o mesmo que ouvir uma palavra de sabedoria, que nós chamamos às vezes de profecia. Ah, o irmão falou o meu futuro, o meu passado, o meu presente, era Deus purinho, sim, mas isso não é o ser guiado. O ser guiado é algo que Deus faz com o Espírito dele, mas dentro de você, e está disponível para cada crente debaixo da terra. Então, todo crente pode ser guiado. Essa é a primeira boa notícia. Diga, eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus. E outra coisa que ele fala aqui é que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Amém? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Precisamos entender que agora é o seu Espírito e o meu Espírito, nosso Espírito, que é como a lâmpada do Senhor. Quando você aceitou Jesus, Ele acendeu você. A luz chegou. Amém? Ao ponto de Jesus falar que você agora é a luz do mundo. Mas, Provérbios 20, 27, abra lá. Glória a Deus. Provérbios capítulo 20, verso 27, diz, o Espírito do homem, repita comigo, Espírito do homem. É claro que homem aqui é homem e mulher, é ser humano. E ele diz, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. A lâmpada do Senhor não é a mente do homem. A lâmpada do Senhor não é o corpo do homem. A lâmpada do Senhor é o Espírito do homem. É lá que Ele acendeu, é lá que Ele ilumina, é lá que Ele esclarece, é lá que Ele conduz. Amém? Então, o Espírito Santo, Ele é o nosso guia, diga assim, nosso guia. Na vida cristã, nós vemos algumas coisas como porta, alvo e caminho. João 10, 9, Jesus falou, eu sou a porta. Quantos já entraram por ela? Há um tempo na vida de cada pessoa onde você entra pela porta, onde você aceita Jesus pela primeira vez. Se você está aqui hoje, pode entrar por ela. Todos nós entramos pela porta, que é Jesus, e entramos nesse reino maravilhoso, nosso coração se tornou novo. Há um tempo de entrada, há uma etapa de entrada no Evangelho. Quando nós aceitamos Jesus, Ele disse, eu sou a porta. Amém? Filipenses 3,14 fala... Por exemplo, Paulo escrevendo diz, Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo. Então, a vida cristã, nós sabemos que entramos por uma porta e nós temos um alvo. Diga, alvo. Diga, alvo mais uma vez. Nós cantamos muitas vezes, meu alvo é Cristo, o alvo é a perfeição, o alvo é chegar até o final e a gente preservar a nossa salvação, não se desviar, amém? Mas entre a porta e o alvo tem o caminho. E Jesus também disse, eu sou o caminho. Em João 14, 26, ele diz, eu sou o caminho. Amém? Jesus é o caminho que nós estamos trilhando, sim ou não? Muitas vezes o Evangelho, o ser crente, aparece na palavra de Deus como caminho. Em Atos 24, 14, por exemplo, Paulo escreveu assim, falando para um governante, uma autoridade. Paulo, diante de um governador, ele disse assim, porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus nossos pais. Paulo está dizendo, o que eu estou fazendo é servindo Deus no caminho. O Evangelho é o caminho. Ser crente é estar no caminho. Amém? Diga assim, eu estou no caminho. Aí, quando você entende que o Evangelho, servir a Deus é um caminho, você vai entender algumas linguagens. A Bíblia diz em Hebreus, corra a sua carreira, porque você está no caminho. A Bíblia fala, andai em amor, em Efésios 5, porque agora você está no caminho. Assim como você recebeu Cristo, anda nele agora. Diga, eu estou no caminho. Nesse caminho você corre, você anda, você preserva. Esse caminho é a segurança da palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus, é a base que nos guia, é a boa doutrina que seguimos. Mas nesse caminho, meu irmão, tem um guia. E Jesus falou, eu vou dar um guia seguro nesse caminho. Ele vai ajudar você, ele vai indicar as coisas certas, ele vai conduzir você. Aleluia. Então... nesse caminho, Jesus falou que nós teríamos um guia. E eu quero que você abra lá em João, capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Aleluia. Repita comigo, eu estou no caminho. Aleluia. Quantos aqui já queimaram as pontes com o passado? E não voltam mais atrás. E que nessa estrada você não se desvia nunca mais. Mas sabe, a garantia é o Espírito Santo. É o guia seguro. Então, João 16, 13, Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, quantos sabem que ele já veio?
Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui tem muita lição, mas por enquanto vamos ficar com: quando ele vier, ele vos guiará. Ele vos guiará, quer dizer, ele vai conduzir você. Na caminhada com Deus, com o Espírito Santo, vamos aprender que ele é o Paracletos, ele é o ajudador. E não é uma ajuda no sentido de substituição. Quando falamos ajuda, há dois sentidos. Eu posso falar: pastor Marcelo Nori, me ajuda a tirar esse púlpito daqui, porque está um pouco pesado. Então, eu fico fora, ele vem, pega o púlpito, leva embora, é um tipo de ajuda. Mas a ajuda que se refere ao Espírito Santo é como se ele viesse aqui, eu pegasse de um lado, ele pegasse do outro e nós caminhássemos juntos. A ajuda que o Espírito Santo te dá é uma justa cooperação. Você faz a sua parte, ele faz a parte dele. Precisamos interagir com ele, conhecê-lo, amá-lo, ter comunhão. E é disso que vamos falar um pouco essa noite. Então, no nosso caminho, né, o relacionamento com o guia é muito importante. Entender como ele age é muito importante. Eu li alguém falando sobre um escritor antigo, ele disse: olha, se eu fosse o diabo e eu quisesse atrapalhar de verdade a igreja, eu abafaria a obra do Espírito Santo na igreja, porque o caminho vai deixar de ter guia, vai deixar de ter segurança. Então essa é a importância. Agora, como o Espírito Santo nos guia é como nós vamos falar um pouquinho hoje. Você tem um novo coração, já entendeu isso. Você sabe que você entrou nesse caminho. Você sabe que você tem um guia, já o recebeu, amém? Agora, como é que ele guia? E nós vamos falar algumas coisas. A primeira coisa de como o Espírito Santo nos guia é pelo testemunho interior. Diga: testemunho interior. E aqui eu quero que você abra em Colossenses 3,15. Nós já lemos, mas eu quero que você observe alguma coisa aqui. A maneira principal, se você quer saber o que mais vai acontecer com você, provavelmente, na vida cristã, é o Espírito Santo guiar você por meio do testemunho interior. É uma coisa dentro de você. Como é isso? Vamos entender. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro ou juiz em vosso coração. Então, esse testemunho interior é como uma impressão. Você pode ter uma paz confirmando, ou você pode ter uma ausência de paz, dizendo que não é para fazer. Você pode ter uma paz confirmando, ou a ausência de paz, dizendo que não é para ir. Você pode ter uma paz confirmando, ou uma ausência de paz, dizendo que não é agora. Quantos aqui já perceberam uma coisa que parecia que estava tudo bem, mas você não tinha aquela paz? O profeta Isaías diz: com alegria saireis, mas é a paz que guia. Ele diz: em paz sereis guiados. A impressão é aquela sensação por dentro, mas não confunda com sentimento, amém? É aquela coisa que você não sabe por quê, mas não é para fazer, não é para ir, tem alguma coisa estranha. Isso é o Espírito Santo. No seu espírito. É o seu espírito tendo essa impressão, não vai. Deixa eu te dizer uma coisa, o seu espírito sabe coisas que a sua mente não sabe. Quando você ora no Espírito Santo, ora mistério, a Bíblia diz: você ora mistério. Por que é mistério? Porque é mistério para a sua mente. O seu espírito está captando coisas do trono de Deus que a sua mente não captou ainda, meu irmão. Ele está puxando, ele está puxando, ele está puxando. O Espírito Santo está falando com ele, é uma linguagem maravilhosa, eles se entendem. Ali Deus pode derramar, Deus pode falar, Deus pode instruir. Aí agora ele vai ajudar você a conduzir os seus passos. Mas repita isso comigo: meu espírito sabe coisas que a minha mente não sabe. Deus está querendo ensinar você, relembrar você, fortalecer, e a mim também, porque Ele quer que você não erre mais. Ele quer que você acerte. Veja, Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Ele diz, irmãos, que o Espírito Santo testifica, isso é testemunho, com o seu espírito. O que nós lemos? Que você é filho de Deus. Como você sabe que é filho de Deus, vai para o céu? Você tem um testemunho interior. Então, veja, é uma coisa muito importante, você saber que é salvo, você saber que vai para o céu. Quantos consideram importante? É a coisa mais importante. Quantos trocariam tudo que você tem ou possa ter pela certeza de que você pode entrar na eternidade? Eu trocaria tudo, meu irmão, hoje mesmo. Com certeza, amém?
Então, veja que ter o testemunho, saber que você é um filho de Deus, que você é salvo, é muito importante. E como é que Deus diz que você vai ter certeza e garantia disso, que é a coisa mais importante? Quer saber que você é salvo? Quer saber que você é filho de Deus? Ele diz, você vai ter, alguns poderiam dizer simplesmente, um testemunho interior. Porque Deus sabe que dentro de você é seguro. Deus sabe que dentro de você é um alicerce forte. Deus sabe que dentro de você não vai se corromper. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, aquilo que você sabe por dentro, verdadeiramente você sabe. O que você ainda não sabe por dentro, você ainda não sabe. Aquilo que você apenas ouviu o outro falar, que você está repetindo, porque você ouviu, aquilo que você ainda está imitando, talvez, você ainda não tem convicção, você ainda não sabe. Mas aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você sabe porque sabe que Deus falou com você, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém te influencia mais. É isso que quer dizer quando nós cantamos, há um lugar onde as pessoas não me influenciam, esse lugar é no Senhor. Quando Deus coloca uma convicção, uma certeza, você congrega, você vem, você abre, você fecha, você serve, você sorri, porque você está seguro. Muita coisa pode vir do lado externo de uma forma muito espetacular, as pessoas podem rodopiar, falar com precisão, falar o seu nome, o seu RG, mas sabe o que é mais seguro para você? É aquilo que está dentro do seu coração. Então Deus falou assim, olha, quer saber como eu vou garantir, eu vou deixar meus filhos cientes de que eles são meus filhos mesmo? O meu Espírito vai testificar com o Espírito deles, oh glória, de que eles são meus filhos, aleluia. Quantos filhos de Deus tem aqui essa noite? Agora, se Deus, Ele nos guia pelo testemunho interior, numa coisa tão importante que é saber que é filho dEle, que somos filhos dEle, quanto mais nas coisas pequenas. Quanto mais Deus nos guiará em pequenas coisas, para você não errar, não entrar onde não deve entrar, não fazer o que não deve fazer. Aquele freio que você sente como um farol amarelo dentro de você, meu irmão, é o testemunho interior. Aquela vontade de fazer alguma coisa, de ofertar, de avançar, de dar um abraço, de dar qualquer coisa que te impulsiona a fazer, quando a sua mente fala, rapaz, isso é loucura, eu não vou fazer não, eu não vou orar não, eu não vou fazer essa oração de paz não, que paz é essa? Eu não vou fazer, eu não vou seguir isso, mas aquele te impulsionando. Não, fala com o pastor, é agora, precisa. Eu poderia dar N exemplos, aquilo que a sua mente não entende, mas dentro de você parece que enquanto você não faz, não se resolve. Você dorme e fala, não, tem alguma coisa errada. Aí você fica lá estatelado na cama, 2 da manhã, 3 da manhã, e o Espírito Santo te impulsionando. Uma coisa dentro de você fala, faz, age, é agora, é urgente. Meu Deus do céu, aquilo é o testemunho interior. Às vezes a sua mente não concorda, mas você tem aquilo dentro de você. Então, primeira coisa mais importante é o testemunho interior. A outra escritura, 1 João 5,10. 1 João 5,10. Olha isso, juntamente comigo. Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Estamos só começando, mas eu creio que hoje será muito bom para você, para a sua vida, para os seus passos, para aquilo que Deus tem para você, amém? Deus tem interesse em te levar a um caminho de sucesso, um caminho próspero. 1 João 5,10 diz, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si mesmo o testemunho. Aleluia! Não, você devia estar um pouco mais empolgado. Aquele que crê no Filho de Deus tem em você mesmo o testemunho, sabe? A vida cristã não é uma coisa para você ficar achando, eu não sei se eu vou para o céu, não sei se eu sou salvo, para com isso, você sabe que sabe e tem que concordar com isso, começa a falar o que está no seu coração, começa a confessar a palavra, meu irmão, você não foi chamado para andar em incerteza, em medo, não, Deus já te deu o espírito, tirou o espírito de medo, te deu ousadia, te deu confiança, você tem em você o testemunho. É assim que a Bíblia nos vê, amém? Glória a Deus. A segunda maneira que o Espírito Santo nos guia é muito parecida com essa, mas é diferente. É uma voz no íntimo. Uma voz no íntimo. Essa é uma voz mansa e tranquila. É uma voz tranquila dentro de você. Ela não é como você ouvindo alguém falando de fora. Ela é uma voz bem tranquila que parece o seu próprio pensamento. Por quê? Essa voz é o seu próprio Espírito falando com você. É o seu não é só uma impressão, veja, o testemunho interior é uma impressão.
Tem alguma coisa errada, aquela ausência de paz. Tem alguma coisa muito certa, eu vou. Não sei como vai ser, mas eu estou em paz. Agora, o segundo é muito parecido, mas não é só uma impressão, uma voz mesmo, é algo que fala dentro de você. Essa voz não é audível. Os maiores homens de Deus, incluindo o irmão Reagan e outros, e o vaso que vos fala, né? E você, eu não estou falando, me comparando, mas estou dizendo, todo mundo que eu ouço que tem relacionamento com o Espírito anda nesse caminho, eles raramente, alguns nunca, ouviram uma voz audível do lado de fora falando, faça, 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 faça. Entre agora, agora, agora. Isso é raro. Talvez você nunca passe por isso. E nós vamos falar disso daqui a pouco, mas a voz no íntimo é a voz do seu espírito. Então, eu quero ler um texto com você, Romanos 9, 1. Romanos capítulo 9, verso 1. Diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, minha própria consciência. Diga assim, minha própria consciência. O homem interior, o nosso espírito, ele tem uma voz. A consciência é essa voz. Então, o irmão Reagan fala uma sequência muito interessante. Os sentidos é a voz do corpo. A razão é a voz da alma ou da mente. E a consciência é a voz do Espírito Santo. Amém? O nosso espírito, aqui é um bom momento para repetir isso. Ele sabe coisas que a nossa mente não sabe. Eu já estive em lugares, em auditórios, em situações onde Deus falou dentro de mim. No meu espírito, como um pensamento, mas porque eu estava num lugar me consagrando, orando a Deus. Eu não estava pensando naquilo. Eu sabia que naquele ambiente havia Deus. Eu estava me relacionando com Ele, comunhão. Eu sabia que aquela era a voz do meu espírito, que tinha recebido a impressão do meu Senhor, do Espírito Santo. E Ele disse, aquela pessoa vai fazer tal e tal coisa no seu ministério. E a pessoa nem sabe ainda. Quantas coisas, e eu vou contar para você alguns testemunhos depois, eu simplesmente ouvi dentro de mim. É aquela pessoa, filho. Não só aquela impressão de, eu tenho paz quando olho para aquela pessoa. Ou, aquela pessoa não tem muito paz, parece que não é agora. Mas Ele fala dentro de você. É agora. É o tempo. Amém? Diga assim, a voz do meu espírito. Diga, minha consciência. A voz no íntimo. A terceira maneira que o Espírito de Deus vai te guiar, e essa é mais rara, é a voz do Espírito Santo. E eu quero te mostrar um texto, Atos 10, 19. Atos 10, 19, diz assim, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram. Então, Pedro estava ali numa situação e o Espírito Santo disse categoricamente, Pedro, tem 2 homens aí te procurando. Essa voz do Espírito Santo, ela é mais autoritária. Ela vai parecer que alguém falou do seu lado e você vai procurar. Mas outra pessoa não ouviu. Quando a voz do Espírito Santo é falada, é uma voz mais autoritária, são situações mais urgentes e são situações muito conflitantes. Por exemplo, era extremamente difícil para Pedro, como um judeu, visitar a casa de um gentil, pregar para ele, ter como ele nem podia entrar e falar aquilo que Deus estava falando. Então o Espírito Santo estava preparando ele, dizendo, Pedro, não deixe de fazer o que vem aí pela frente, porque sou eu que estou me movendo. Tem 2 homens te procurando. Pedro sabia, qualquer dificuldade que ele tivesse, ele ia entrar na casa de Cornélio, ele ia ter que falar com Cornélio, pela primeira vez, ele como judeu, ele ia entrar na casa de um gentil, ia ser muito difícil para ele. Lembre-se que Deus deu uma visão para ele, onde o lençol desceu 3 vezes, Deus estava convencendo o camarada, e aquela voz foi enfática, ela foi audível, porque Deus estava preparando. Talvez Pedro, quando ia pelo caminho, dizendo, rapaz, pensa lá na comunidade, os irmãos da igreja de Jerusalém não vão entender isso não, os irmãos vão me tirar da comunhão, nunca mais eu sento no primeiro banco, como eu, judeu, vou entrar na casa do gentil, mas ele dizia, ele lembrava, Deus falou comigo.
Ele poderia depois se justificar para os seus camaradas, os seus colegas, dizendo, olha, Deus falou comigo. Amém? Então, essa voz, ela é uma situação mais rara. Você não deve ficar na vida cristã procurando vozes, porque enquanto você procura voz, você pode estar negligenciando o testemunho interior. Enquanto você procura uma voz de fora, e o Paulo fala em 1 Coríntios 14, que há muitas vozes no mundo e nenhuma sem significação, você pode encontrar a voz de demônio, voz de outros espíritos, e o que está dentro de você é seguro. Sabe, a voz do Espírito Santo nunca na Bíblia foi procurada pelos homens. Quando Deus quiser falar com você, meu irmão, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe te achar. Então vamos repetir e recapitular. Deixa eu só terminar isso, a voz... Uma ilustração, a voz do Espírito. Quantos lembram de Samuel? 1 Samuel 3, 4 e 5 por ali. Samuel foi colocado por sua mãe para servir o profeta, o sacerdote Eli. E diz que numa visão, de noite, ele ouvia Samuel. O que Samuel fez? Ele ouviu, foi de fora. Ele correu como uma criança, foi até o sacerdote Eli e falou, o senhor está me chamando? Veja que não é mais um pensamento. Ninguém corre para falar com o outro por causa de um pensamento. Mas ele ouviu alguma coisa no meio do quarto. Quantos gostariam no meio da noite ouvir? Marcos, é um pouco assustador, eu confesso. Samuel, eu me lembro dessa historinha na sala infantil, eu ficava um pouco de medo, porque as tias, né, tem sempre umas professoras assim, bem, que gostam de fazer artes cênicas, e elas falavam, Samuel, Samuel, eu ficava, ai Jesus, com medo. É uma coisa autoritária. Samuel correu, ele acordou, ele nem deixou para outro dia, foi até o sacerdote ali, porque o senhor me chama? Aí ele falou, eu não te chamei. Quer dizer que parecia alguém chamando. Aí, segunda vez, Samuel deita na cama e Deus, Samuel. Aleluia. Aí ele corre para o sacerdote Eli, ele diz, eu não te chamei. Terceira vez, ele foi dormir, coitado do menino, estava com medo, gente. Aí eu imagino, ele voltou e a voz, Samuel. Aí o sacerdote entendeu, porque ele sabia que Deus fala. Amém? Então ele disse, olha, da próxima vez que você ouvir, diga assim, fala Senhor. Amém? Mas eu te digo, irmão, se você ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai precisar da terceira vez. Você vai saber. Mas existe, amém? Glória a Deus. Então, o sucesso do nosso caminho, diga eu estou no caminho, depende do relacionamento com o Espírito Santo. O sucesso do nosso caminho depende do relacionamento com o guia. Nós precisamos, irmãos, aprender a seguir o guia. Nós precisamos aprender a ouvir. A igreja seria outra, sua vida seria e será outra quando você aprender a seguir o guia. Quando você aprender meu irmão, seguir a direção de Deus. Quantas coisas, quantos projetos, quantas coisas na área de finanças, saúde, pessoas ajudadas, evangelismo, ações na rua, pessoas livres, pessoas que não... Quantos aqui já viram testemunho de alguém que ia morrer, alguém foi usado e falou com ele, ele não morreu? Quantas libertações, quantos livramentos se você seguisse o Espírito Santo? Então é esse tempo na sua vida, você vai começar a seguir mais, você vai começar a ouvir mais, porque o sucesso do caminho depende de como nós seguimos, o nosso guia. E quando você, irmão, segue para alguma coisa, você está habilitado para outra. Quantos de nós não teria entrado em enrascadas se tão somente tivesse ouvido o Espírito Santo? Não vai agora, não entra, não clique, não abra, não assista, não veja, não fale, não responda. Ou parafraseando nossa linguagem atual e bem jovem, talvez você ia ouvir, chuta que é laço. Aleluia, precisamos aprender, irmãos, a dar ouvidos ao Espírito Santo. Ele é o nosso guia seguro, Ele quer nos ajudar, Ele veio só para isso. Ele é ajudador. Aleluia. Então, isso vai ser um processo na minha e na sua vida. Se você for fiel em pequenos comandos, você vai crescer para coisas grandes. Você fica querendo, talvez desejando coisas tão grandes, mas você nem está obedecendo as pequenas. E isso é uma coisa que precisamos fazer. Então, você pode treinar o seu espírito. Como se treina o espírito? Você decide, a partir de hoje, eu vou ser rápido e vou obedecer tudo que Deus mandar fazer. Ele vai gostar. Ele vai se alegrar. E você vai começar a percebê-lo mais. Aleluia. Então, diga, eu preciso treinar, decidir, obedecer. Essa é a parte que Ele nunca vai fazer por você. Então, eu vou falar um pouquinho agora do nosso relacionamento com o Espírito, com o guia seguro no nosso caminho.
Meu irmão, Ele é o guia seguro. Amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:19. Aqui é uma instrução para a igreja, muito séria, categórica. 1 Tessalonicenses 5:19. Diz assim: não apagueis o Espírito. Aleluia. Oh, aleluia. Quantos sabem que o Espírito de Deus é eterno? Quantos sabem que o Espírito é Deus? Quantos sabem que Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Espírito, é uma trindade que nós cremos, eles são eternos. Você nunca vai conseguir apagar o Espírito eterno. O que esse texto quer dizer é, não diminua a influência dele em você. Não apague a voz dele em você. Quando você está obedecendo, está ampliando. Quando você está desobedecendo, vez após vez, está apagando. O Espírito Santo é comparado na Escritura como um fogo. E você pode pensar numa fogueira. Quantos já fizeram aqui? Assar batata na fogueira, não sei. Não precisa ser de São João, pode ser apenas uma coisa boa que você quer fazer no interior. Não sei, deixa isso para lá. Fogueira, quantos conhecem fogueira aqui? Fogo? Fogo a lenha. Quantos já viram forno a lenha? Porque eu não quero que você pense no forno a gás, que vai durar um mês inteiro, não vai ficar bom exemplo. Aquele fogo, a carvão, quantos já fizeram churrasco aqui? Pronto, achei um bom exemplo. Olha, Jovito é especialista. Aquele fogo que se você não alimenta, apaga. Mas se você alimenta, ele aumenta. O Espírito é como fogo. A voz de Deus no seu Espírito é como fogo. Se você obedece, está alimentando. Se você não obedece, não segue, está apagando, meu irmão. Aleluia. Então diga, eu não posso. Eu não devo apagar o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Veja, você pode apagar essas impressões, você pode apagar, e eu também, claro que nós não vamos fazer isso, nem queremos, mas muita gente por ignorância, não seguir o comando, está como que apagando. E a Bíblia fala também de você como que calando a voz do Espírito Santo dentro de você, e ela usa o termo de cauterizar a consciência. Lembre-se, a consciência é a voz do Espírito em você. Ele nunca vai deixar de falar, mas você pode cauterizar, você pode ouvir e não ouvir, você pode ignorar. Eu quero mostrar um texto para você, 1 Timóteo 4:2. Por que você está correndo, pastor? Porque eu tenho saúde. Não, brincadeira. Quem está falando rápido? Porque você é bom para compreender, amém? 1 Timóteo 4:2. Uma irmã perguntou no discipulado, por que vocês correm na igreja? Aí eu, diante daquela pergunta sincera, eu mandei uma resposta engraçada. Eu falei, bom, o primeiro motivo é porque os irmãos têm saúde. E depois eu dei uma explicação, amém? Isso é apenas uma manifestação externa daquilo que está acontecendo dentro de nós. É fervor de espírito, amém? É vibração com a palavra. Aleluia. Você pode correr, cantar, pular, levantar a mão, só não pode ficar sem fazer nada. Então, 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Cauterização. Há muitos exemplos, eu gosto de que Samia Rocha deu na aula, quando eu estava fazendo rema, em 2008. Sabe, ela disse que na fazenda onde ela se criou com o seu pai, havia um homem que ele costumava chamar as crianças, e ela, inclusive, para fazer uma brincadeira. Ele pegava aquele isqueiro que as pessoas apertam ele, fica aquele foguinho, né? E ele colocava na sua mão, e ele não sentia mais. Por quê? Ele era um trabalhador do campo de muitos anos, e a sua mão estava coberta de calos. E aquele fogo estava queimando. O fogo existia. Aquele fogo na mão de uma jovem ia destruir a pele. Mas para aquele homem não causava dor. Ele não sentia o fogo, porque ele tinha se tornado insensível ao fogo. Quando você cauteriza a sua consciência, não é que o Espírito Santo deixa de falar, é que você para de ouvir. Para de considerar o que ele fala. Então é muito perigoso o Espírito Santo dizendo para você, cuidado, para isso, ajeita isso, e você, vez após vez, ano após ano, rejeitando, você está cauterizando a sua consciência, você está calando a voz mais segura dentro de você, a voz que nunca, nunca, nunca vai chamar o errado de certo, nem o certo de errado, que sempre vai falar para você, porque o Pai, Ele te fala a verdade, amém? Ele vai comunicar o seu Espírito vai falar. Então, há uma coisa no meio dos cristãos que eles deixam a gente apavorado, muitas pessoas, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, Jesus, será que eu blasfemei? Porque Jesus disse em Mateus 12, 31 a 32, assim, Mateus 12, 31 a 32,
Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhes há isso perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então não é sem razão que a gente fica um pouco receoso. Esse negócio é muito sério. Será que eu blasfemei? E aqui, Jesus está falando, você pode até falar contra mim, mas se você falar contra o Espírito, não será perdoado. E Jesus aqui de maneira nenhuma está dizendo que o Espírito é mais importante que Jesus ou que o Pai. O que Jesus está dizendo é, se você me rejeitar, mas o Espírito Santo estiver em você, ele pode te conduzir para o arrependimento, ele pode te ajudar, ele pode falar com você que aquilo está errado, ele pode te convencer. Lembre-se que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o pecador, é ele que nos guia, é ele que nos mostra com paz ou ausência de paz o nosso espírito se está tudo bem ou não. Agora, se você rejeita o Espírito Santo, aí Jesus falou, não tem jeito, porque é ele que faz esse trabalho, e aí não vai ter ninguém para te levar ao arrependimento. Então, blasfemar, irmãos, não é você errar. Ai, pastor, eu acho que era a palavra de sabedoria, mas aí eu falei que a irmã estava grávida, que era menino, que ia se chamar Joaquim, mas aí eu acho que não é mais, acho que eu errei, pastor. E agora, blasfemei contra o Espírito Santo, não é isso. São pessoas que apagaram, que rejeitaram a voz tanto tempo ao ponto de extinguir o Espírito, de ultrajar o Espírito da graça. Isso é muito perigoso. Então Jesus falou, se você fizer isso, então você não vai mais conseguir se arrepender. Algumas pessoas dizem, você sabe, eu falo essa frase, será que ele sempre vai me perdoar? E eu digo, você sempre vai poder se arrepender? A garantia que você vai poder se arrepender é se o Espírito Santo está agindo em você. Sabe, um crente desviado, o Espírito Santo está agindo nele. Uma pessoa que está lá agora na boca de fumo, que está debaixo de um viaduto, mas que é um crente desviado, quando você ora por ele, tem o Espírito de Deus agindo no coração dele, ajudando. Lembre-se que não é o Espírito Santo que acusa, é ele que traz de volta. Isso tem acontecido aqui, tem acontecido comigo, com você. Então veja, a pessoa se desvia, o Espírito Santo não sai, como alguns pensam. Ele não vai embora, ele fica lá, ajudando, chamando. Então, por outro lado, se você rejeita isto, não tem mais quem faça esse trabalho. Então, isso é a blasfêmia com o Espírito Santo. É rejeitá-lo ao ponto de apagá-lo da sua vida. Agora, nós estamos num caminho totalmente contrário, amém? Nós estamos num caminho de assoprar o fogo, de falar, fala Espírito, fala na minha consciência, me move mais, eu quero me mover mais, amém? Quantos aqui vão crescer? Quantos vão crescer no testemunho interior? Na voz mansa e suave? Quantos não vão ficar assustados se Deus falar com você no quarto da noite? Olha, vocês são uma igreja muito animada. Deixa eu te dizer agora alguns testemunhos pessoais. Eu parei para refletir e eu fiquei impressionado, como na minha própria vida, o Espírito Santo tem sido meu guia. Eu ouvi, o seu pastoreio será sobrenatural. E não é que eu tenho uma entrevista com Jesus Cristo toda vez que tem um problema na igreja. É que Ele me guia por dentro sobre o que fazer e o que não fazer. E a gente só assiste o resultado e dá certo, porque não sou eu, é Ele em mim. Então, agir sobrenaturalmente é confiar em Deus, é não fazer acepção de pessoas. Quando Ele diz levanta, você levanta. Quando Ele diz está tudo bem, está tudo bem. Quando Ele diz não, mesmo que você queira, você fala não. Então, eu quero dizer uma coisa para você, testemunhos agora, uma parte prática, para ajudar, não dá tempo de falar tudo, mas alguns. Eu me lembro que anos atrás, talvez uns 7 anos, quando nós alugamos a casa de Guarulhos pela primeira vez, 7, 8 anos, então isso é para mostrar que você pode crescer. Eu vou ser franco com você, vou me expor agora, amém? Eu fui alugar a minha casa, eu fiz um plano de sair de Guarulhos, vir para Vila Matilde, que eu queria ficar perto de vocês, porque o amor estava crescendo, eu queria ficar bem pertinho. E aí, irmãos, eu saí de lá e viemos para morar aqui, e o plano era, aluga a casa lá, e com o valor do aluguel da casa, paga o aluguel aqui. Mas eu comecei a pagar o aluguel daqui, a escolinha de crianças daqui, e nada de alugar a casa de lá. Então, o primeiro mês, não alugou, o segundo mês, terceiro mês, e não alugou, e começou a bater um desespero. Eu precisava daquele dinheiro para pagar o aluguel aqui, e eu estava pagando e não tinha dinheiro. Então, quando apareceu um inquilino, eu disse, só pode ser Deus. Mas não era. Era um inquilino mesmo, né? E era ruim. E era, irmãos, do tipo não convertido ainda. E eu quero dizer para você isso, que por dentro eu sabia que tinha alguma coisa errada. E eu não segui o testemunho interior. Veja, a minha mente diz, só pode ser Deus. É agora, como que eu posso recusar? Eu estou clamando, eu estou pedindo, e Deus mandou, eu não posso recusar. O que aconteceu? 1 ano de prejuízo. Até hoje eu não recebi um aluguel, não pagou uma conta de água, uma conta de luz. A imobiliária falou, eu nunca vi um caso desse.
Esse foi o maior estelionatário que a gente já teve como cliente. E eu, como pastor evangélico, com aquela cara de ué. Sabe o que eu disse para o dono da imobiliária? Eu disse, fique tranquilo. Algumas pessoas falaram, processa a imobiliária. Você tem direito, e não sei o quê, e a lei do inquilinato. Sabe o que eu disse para o dono? Eu disse, a culpa é minha. Deus falou comigo que não era para alugar e eu negligenciei. E ele era crente. E ainda me deu um pouco mais de lição. Aleluia. Não é bom você não seguir o testemunho interior. Uma coisa simples da vida. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, podemos crescer. Eu me lembro quando nós fomos alugar o apartamento atual, que é muito melhor, muito maior, amém? Muito mais legal. E nós vimos o apartamento, nós queríamos um apartamento daquele tamanho, daquele jeito, naquela condição, naquele bairro que é aqui, e só tinha aquele. A corretora disse, olha, com essas características, esse preço não tem outro. Tem 4 aqui, aquele não tem vaga, aquele está caro, aquele não sei o quê. E aí a gente falava, só pode ser esse. Mas eu deixei para minha esposa ligar. E veja, quando o testemunho, quando você tem uma impressão, Deus vai, às vezes vai confirmar em você, confirmar na sua esposa, a mesma coisa, é o mesmo Espírito. E aí, eu deixei, depois de algumas semanas, eu falei, meu bem, como está aquela questão? Ela falou, toda vez que eu pego o telefone para ligar na imobiliária, eu não consigo. Eu disse, para, eu lembrei do outro lá. Falei, esse negócio não dá certo. E nós sentamos com humildade, considerando aquele testemunho interior. Tudo na nossa mente levava a crer que era aquilo. Mas nós sentamos e eu lembro da minha oração. Pai, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa não está certa. Eu lembrei de Tiago, peço sabedoria a Deus, pedi sabedoria. Pai, eu recebo sabedoria em nome de Jesus. Moral da história, antes de terminar aquele dia, nós íamos alugar um apartamento num andar diferente do nosso. Hoje eu moro no 10º, eu não lembro se era o 11º, por exemplo. E o Espírito Santo estava sinalizando, não, o meu espírito, né? Por influência de Deus, não. E o que aconteceu? Naquele mesmo dia, o apartamento de baixo, que estava fechado, ninguém conhecia aquele homem, a imobiliária não tinha acesso, contatou a corretora, ela conseguiu o telefone, minha esposa corre lá, entra no apartamento, era o mesmo condomínio, era o mesmo prédio, só que era um andar abaixo. Deus não queria no 11º, porque o 10º era melhor. E a gente só vê aqui. É a glória a Deus. A imobiliária diz, é o melhor inquilino que nós temos aqui, um homem que nunca me causou trabalho, que coopera, entende as minhas necessidades. Eu sabia, filho, você vai precisar mexer no aquecedor, ó, ele vai pagar metade. O outro não vai. Deus sabe detalhes, Ele quer te ajudar. Veja, irmãos, uma coisa tão pequena, porque eu considerei o testemunho interior, não tive prejuízo. Tive lucro, amém, aleluia. Então, veja, você pode crescer. Talvez você está aqui porque errou de alguma forma, mas você pode dizer, eu posso crescer. Eu me lembro de uma situação onde eu estava muito impactado. Eu me consagrei a Deus e fui fazer uma visita de hospital. E eu fiquei com aquele texto muito forte, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E, para resumir a história, eu cheguei lá, impus as mãos, meus irmãos, todos que nós oramos com imposição de mãos, o irmão da nossa igreja, ele foi liberado, o exame falou, não tem nada, manda embora, não tem o que fazer. Oramos pela pessoa do lado, houve testemunho de cura. Nós saímos daquele hospital e nós fomos conhecer uma jovem, porque souberam que eu estava no hospital. Eu fui conhecer uma outra jovem que eu nunca vi, que tinha tido mais de 10 ataques de convulsão, e a mamãe não sabia o que era. Nós oramos por ela. Quando nós estávamos orando por ela, tinha 2 pessoas do lado, nós oramos também, depois mandaram a notícia, a menina estava bem, as 2 pessoas estiveram alta, e eu fiquei empolgado com aquilo, e na minha cabeça era isso, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pronto, eu vou fazer isso agora até Jesus voltar, esse negócio é bom. Falei com vocês, jovens se moveram, foi maravilhoso. No dia seguinte, eu tinha uma visita para fazer. Os irmãos gostam, quando começa a dar resultado, pastor, vem me visitar. Eu tinha outra visita para fazer, o que eu pensei na minha mente, eu vou, com o mesmo texto, imporão as mãos sobre os enfermos, eu vou pegar meu violão, vou cantar meia hora antes, vou salmodiar, vou declarar, Senhor, é urgente, me usa lá, vou fazer a mesma coisa, mas dentro de mim, uma impressão, que era para ungir com óleo. Não era mais o mesmo texto, não era a mesma situação. Quem pode saber isso? O Espírito Santo. Só que eu nunca fiz isso.
Nós sabemos que unção de óleo pelo enfermo tem uma vez nos evangelhos e uma vez citado no texto de Tiago. Não é uma prática antibíblica, mas não é o nosso costume. Imposição de mãos é a maneira principal que agimos. Eu nunca fiz aquilo. Eu falei, será que eu tenho óleo? Me lembrei que um dia uma irmã quis me ungir e eu não desprezei aquilo, guardei o óleo. E falei, tem um olhinho lá em casa. Peguei o óleo, deixei aqui no meu escritório e fiquei orando. Eu sabia dentro de mim que era para ungir com óleo. E aí chegou o pastor Valmir. Ele veio da casa dele para me auxiliar. E quando ele chegou, na minha mesa, nós íamos nos encontrar e fazer a visita, ele olhou o óleo e estatelou. Falei, pronto, escandalizei o irmão. A igreja não unge com óleo, ele vê o pastor agora está desviado. Não é porque essa prática é antibíblica, mas não é o nosso maior costume, entende? Então, ele ficou estatelado olhando aquilo. Aí olhava para mim, verdade ou não, pastor? Aí eu disse, Valmir, eu não sei, cara, ontem eu orei, impus as mãos, o irmão teve alta, você viu o testemunho maravilhoso, mas hoje tem uma coisa diferente. Deus me deu o texto de Tiago, disse que é para ungir com óleo. Ele falou, pastor, eu peguei o óleo em casa. E o testemunho interior falou comigo para levar o óleo. Eu pensei, o pastor não vai gostar disso, deixei o óleo. Mas era o óleo, meu irmão, eu fui lá. Oramos, fizemos o que Deus mandou, Deus fez a obra. O resultado é com o Senhor, mas sabemos que fizemos o que era necessário. O que Deus queria tratar, só Ele sabe. Tem coisa que nós vamos aprender, mas seguir o Espírito e houve resultado. Seguir as impressões, eu me lembro, quando eu e minha esposa tínhamos um desejo maravilhoso pela palavra. Quando sabe que aprender a palavra é uma coisa de Deus, não precisa do Espírito Santo te guiando, mas Ele quer te ajudar. E nós vivíamos em muitos conflitos. A minha esposa, ela veio de uma outra igreja. Quando ela casou comigo, ela foi congregar comigo, mas ela estava se adaptando à minha nova igreja, a gente rompendo. Então, já era um desafio aquilo. E surgiu no meu coração um desejo inexplicável de fazer o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E aquilo veio como um testemunho interior, eu sabia que era aquilo, eu sabia que aquilo ia suprir uma sede que eu tinha, eu nem sabia explicar. Quando eu entrei na aula, que eu entendi, irmão, o que era. Mas eu sabia que era para ir, fui. Mas o que mais me impressionou é que quando nós conversávamos no carro, eu lembro, um carro azul, um Corsa, sedã, e nós andando pela rua de Guarulhos, e eu já falando, vou falar sobre isso, vai dar briga. Eu já falo, não falo. Não é porque ela é briguenta, mas é porque isso era conflitante para nós. Era um assunto de conflito. Veja, não era uma situação onde naturalmente havia paz. Mas quando eu falei, acho que nós devemos se inscrever no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, estudar. Isso foi em 2008, com 2 filhas pequenas, com todo desafio. Ela instantaneamente olhou para mim e falou, sim, nós vamos fazer, eu sei, é para fazer. Eu falei... Temos um milagre. Uau, o testemunho interior falou comigo, falou com ela. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Eu tinha muita dificuldade de deixar a minha antiga igreja. Como eu ia falar para o meu pastor, meu amado pastor Geazi, que eu amo de coração até hoje. Eu mesmo sempre ficar vermelho o nariz aqui. Eu amo, meu irmão. Era difícil para a minha emoção falar para ele. Aí, ele é um homem do Espírito. E sabe o que aconteceu? Deus falou com ele. Ele me abraçou um dia e falou, filho, você está querendo ir embora, não é? Deus falou comigo há 3 meses pelo Espírito Santo, dentro dele, que você vai embora, que você tem um ministério, coisa assim, me abençoou. Eu falei, obrigado, Jesus. Mas foi uma impressão. Eu me lembro quando eu estava no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, eu estou falando de testemunho interior, quantos estão entendendo? Eu tinha uma amizade com o Eliezer, tudo bem, meu irmão tocava com ele era um cara legal, mas não tinha nada mais do que isso. Eu gostava do Verbo da Vida, eu ia lá de vez em quando ver o Zé pregar no Tatuapé. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o Zé Roberto pregar, eu gostava de ouvir o apóstolo Eliezer, eu ia visitar, eu era um simpatizante. E um dia eu fui lá e o pastor Eliezer não estava pregando, eu falei, eu vim ver aquele pastor. Mas aí o Zé Roberto pregou, eu falei, oxe, todo mundo aqui é bom. E assim era a minha história, mas lá um dia no Rema, eu estava com essa transição de igreja, e eu passei por Eliezer, e ele falou assim, ei, vamos lá em casa. E eu falei, vou. E irmãos, ele nunca falou para mim, vem para cá, Deus me falou. Quando eu comecei a falar, eu falei, aí eu desenrolei o nó. Eu falei, eu não sei o que é. Eu tenho um escrito disso, de um dia que eu liguei para ele, que eu escrevi, e-mail, coisas assim, mais ou menos no ano de 2008, 2009. Tem alguma coisa no meu coração que me puxa para perto de você, eu não sei explicar. Diga testemunho interior. E ele só olhou para mim e falou, eu sinto mesmo.
E o que Deus já estava vendo lá na frente, que eu ia entrar no meu ministério e pastorear a primeira igreja, treinado e liderado por Ele, que eu não conhecia. Testemunho interior me conectou com uma unção que ia me promover, que ia me ensinar. A minha mente não podia fazer isso, mas eu segui aquela inclinação. Deus quer fazer isso com você, meu irmão. Eu me lembro quando, pelo testemunho interior, diga testemunho interior. Eu me lembro uma época que os irmãos ouviam muito anjo lá na igreja onde eu era, via anjo, eu me sentia um incrédulo. Me sentia desviado, eu nunca vi. Às vezes tinha uma certa inveja de Cornélio, o camarada nem era crente, só dava esmola e viu o anjo. Eu nunca vi. Eu nunca ouvi uma voz audível em toda a minha vida. Eu tenho 45 anos de idade, quase todo de cristão. Mas todas essas histórias são testemunho interior. Eu me lembro quando eu soube por dentro que não adiantaria mais eu impor as mãos sobre as minhas filhas. Como assim, pastor? Nós fizemos o remo, a nossa fé foi fortalecida, a nossa casa foi muito influenciada e uma das áreas foi cura. Nossa casa deixou de ser uma farmácia e a cura divina entrou. E nós impunhamos as mãos e coisas aconteciam, mas um dia elas ainda não fizeram o rema, mas por causa da boa palavra, da escola de crianças dessa igreja, do departamento de crianças que é maravilhoso, elas sabiam a palavra. E um dia eu soube dentro de mim, pelo testemunho interior, não é mais para orar por elas com imposição de mãos, é para ensinar elas a andar na fé que elas têm. E eu conversei com elas, filhas, eu preciso que você faça isso agora. E a maneira delas começarem a receber a cura mudou. Se eu estivesse orando até hoje, eu poderia estar frustrado com a fé. E falar, a fé não funciona. Não, a fé funciona, mas agora é a fé dela. Quem está entendendo alguma coisa? Aleluia. Sabe, coisas como aleluia. Coisas como o que você viu acontecer hoje. Como você sabe, pastor? Que é para separar alguém para o ministério. Que chegou o tempo. Simplesmente eu sei. Eu queria um monte aqui, mas quando Deus não fala comigo, eu não faço. Mas quando Ele fala, depois eu vou planejar. Pai, como vai ser isso? Mas eu faço. É assim que Ele me guia, amém? Irmãos, diversas situações. Quantas vezes eu soube que era para ir? Coisas simples da vida, não é para fazer. Às vezes as pessoas começam a falar comigo uma notícia, está tudo bem, e por dentro eu já sei, não está bem. Não está bem. E eu fico ouvindo, mas já com aquela cara de me preparando, pai, o que o senhor quer que eu faça? Alguma coisa aconteceu, não está bem. O contrário já aconteceu, tudo dizia que não está bem. Por dentro, vai tranquilo, está tudo bem. Quantos desejam isso? Semana passada eu saí no horário justo, já estava agitado com a minha esposa. Vamos, a gente vai numa igreja diferente, pregar para casais. E eu estava um pouco apressado. E falei, não, vamos, eu não quero chegar atrasado. E saí. Quando eu saí, eu peguei a lateral do meu carro no portão elétrico do apartamento. Falei, foi ou não foi, Lê? Meu bem. Um barulho, eu voltei, tirei e não quis nem olhar o estrago. Só que a minha mente foi, eu já pensei, eu vou no mecânico, amanhã eu vou aqui do lado, já resolvi isso, eu não posso dar mau testemunho, meu carro não vai ficar arranhado, vou resolver isso logo. Pensei, uma lateral já vai ser aí tantos reais, uma pintura, já vi todo o quadro, mas uma paz muito forte chegou em mim, como inexplicavelmente estava tudo bem. E eu não falei uma palavra com ela sobre o carro, eu não parei para olhar, eu não desci e segui o caminho. Quando desceu lá no lugar, de noite, eu dei uma olhadinha, já achei um pouco estranho, não estava tão amassado assim. Preguei, jantamos, comemos, voltamos para casa. Inexplicavelmente, não tem nada no carro. O Espírito Santo estava dizendo, filho, vai tranquilo, paz, está tudo bem. Prega, come, tenha amizade, está tudo certo, isso aí está resolvido. Meu irmão, coisas simples, coisas importantes, coisas da vida, coisas do ministério, coisas da sua vida, coisas para você, coisas através de você. Um nível maravilhoso de seguir com o Espírito Santo.
Quantos amam esse guia seguro? Quantos querem aumentar na intimidade com o Espírito Santo? Quantos aqui querem acertar mais? Tem pessoas aqui que têm coisas no coração e estão pensando. Estão pensando se é Deus ou se não é Deus. Se está no seu coração, meu irmão. Eu me lembro de um professor de jovens que eu tive, Valtão. Ele dizia uma frase que eu gosto muito. Ele dizia assim, e falava sobre o culto, entende, Maurício? Sobre a reunião. Ele dizia assim, na festa de Deus, o diabo não é garçom. O diabo não entra num ambiente desse, irmão. Eu entendi o que ele queria dizer. Agora eu te pergunto, no ambiente onde Deus habita, no seu espírito, como não será um lugar seguro? Isso não é tudo sobre o assunto. Você vai precisar aprender a discernir entre o seu coração e a sua mente, muitas vezes esse será o seu desafio. Você vai precisar discernir pela palavra de Deus, amém? Isso é muito importante. Mas quantas coisas nós estamos deixando de fazer, aproveitar, acertar, avançar, crescer? Porque estamos com o pensamento errado, achando que o nosso coração é enganoso. Quantas vezes você quer fazer uma coisa e Deus já está te dizendo há tanto tempo, deixa isso, para, muda, faz esse ajuste. Isto é o Espírito de Deus em você. Pai, muito obrigado. Cremos, Pai, que podemos crescer na graça, no conhecimento e principalmente no relacionamento com o Espírito Santo. Pai, obrigado por um tempo de avanço, um tempo de maior intimidade, um tempo, ó Pai, de mais acertos, um tempo, ó Pai, onde nas empresas, na família, na saúde, nos relacionamentos, no exercício do ministério, nós vamos acertar mais. Obrigado por esse despertamento e que o Teu Espírito possa despertar mais e mais durante essa semana, esses dias, os meus irmãos, para essa verdade tão preciosa. Aleluia.